E Russell vence corrida maluca na Áustria. A emoção esteve presente na talvez corrida mais improvável disso aí acontecer no ano, né? Tem emoção. Tudo pela supremacia que Verstappen já mostrou durante todo o final de semana. Mas certamente o protagonismo não está neste rapaz que você está vendo aí na tela. Roda a vinheta que eu já volto. A corrida na Áustria parecia que seria bem previsível, com uma vitória tranquila, e tudo vinha tranquilamente para Max Verstappen, como costumeiramente acontece, até que no terço final da corrida, quando fez sua parada nos boxes, Max Verstappen teve problemas. Primeiro foi a roda traseira esquerda, que não saiu rapidamente, e depois uma fritada logo que ele saiu do box. Com isso, a diferença que era grande entre ele e o piloto da McLaren, Lando Norris, foi diminuída bastante e veio caindo volta após volta. Nitidamente, Max parecia ter outro problema, que tirou seu desempenho. E aliado ao fato da McLaren costumar ser melhor no stint final, a promessa a partir daí foi de muita emoção. Logo pelo rádio, Max reclamou da falta de aderência. A quase 10 voltas do fim, a McLaren estava melhor. Na volta 59, Lando faz a ultrapassagem, porém foi agressivo demais e usou os limites saindo da pista e teve que devolver a posição. Volta 64, toque entre Lando e Max, por culpa do Verstappen, né, que não deu espaço e os pneus de ambos furaram. Sensacional! Vimos hoje a antiga Fórmula 1 de volta, né? Ambos foram para o box. Max trocou os pneus e conseguiu voltar. Já Lando teve problemas mais sérios e teve que abandonar. Max foi punido com 10 segundos. E com isso tudo, caiu no colo de Russell uma vitória bastante improvável. E Max, com pneus macios, ainda fez a volta mais rápida. Max saiu no lucro, pois a orientação para punir não é olhar para os prejuízos causados, e sim usar sempre os mesmos critérios. E Lando, que é vice-líder do campeonato, foi muito prejudicado. Já o líder Max chegou a pontuar em sexto. Por fim, vitória de Russell, com Piastri em segundo e Sainz em terceiro. Max no rádio ainda reclamou da punição, chamando de ridícula. Normal, né? Afinal, cada piloto é doutrinado, né, para sua realidade, pois ele mereceu a punição com toda certeza. E os comissários estão lá para isso. Antes de continuar, eu quero falar aqui do grupo F1 Brasil Racers, o grupo lá do Facebook que mais cresce aqui na internet falando de Fórmula 1 e nosso parceiro aqui no canal. Vamos às palavras dos pilotos, olha só, após a corrida. George Russell, segunda vitória, foi incrível, vi na TV que Lando e Max estavam muito próximos, a equipe fez um bom trabalho para me colocar na briga, isso é necessário para que aconteça. Estava torcendo para acontecer o que aconteceu, você sonha com essa possibilidade, você trabalha duro e tem mais para vir, disse Russell. Aí questionado, né, você fez tudo para estar aí, os dois estavam à frente e o que você pôde fazer foi isso e depois contar com a sorte, né? E ele disse, todos sabemos que Max e Lando estão melhores, então quando algo acontece temos que aproveitar. E questionado sobre a próxima prova na Inglaterra, dizendo que é bom, né, chegar lá com vitória, ele disse, sim, verdade, e agora é hora de ir para o pódio. O Oscar Piastri disse, antes de começar já teve punição por track limits, foi a pergunta, né? E ele respondeu, quarto pódio na Fórmula 1, mas próximo da vitória isso machuca. Ficou muito desapontado o Piastri pela questão de escapar essa vitória, né? Daqui a uma semana em casa ou na casa da McLaren, e ele disse, temos boas memórias do ano passado, não consegui ver o que houve com Lando nem Max, mas estou animado com a próxima. E o Carlos Sainz, que acabou herdando a terceira posição, a questão foi, você viu o que houve na frente? E ele disse, cheio de eventos, tentei ficar junto do pelotão, um P3 no final é um bom resultado, estou feliz. Aí questionado, 15 pontos é bom, né? E ele fala, o que podemos esperar daqui para frente, pois sem um incidente na frente você não estaria no pódio. Foi bom para a Fórmula 1, nós infelizmente não estamos prontos para vencer, mas como equipe vamos tentar nos capitalizar como equipe e trabalhar duro para continuar na briga, palavras do Sainz ali no parque fechado. Resultado da corrida então, Russell venceu a prova com o Piastri na segunda posição a 1.9 de distância.
O Carlos Sainz chegou em terceiro a 6,5. Depois Hamilton em quarto, Verstappen em quinto. Aqui aparece em quinto, né? Agora eu confesso que não, na gravação desse vídeo, confesso que imaginei que fosse sexto, mas enfim, tá aqui na quinta posição, né? Hülkenberg em sexto, Pérez sétimo, Magnussen em oitavo, Ricardo nono e o Gasly na 10ª posição. Depois Leclerc, Ocon, Stroll, Tsunoda, Albon, Bottas, Joe, Alonso, Sargent e o Norris. Vou trazer algumas imagens aqui pra você na tela, olha só. Eu não posso colocar os vídeos porque a Liberty Media infelizmente derruba os vídeos que colocarem as imagens da corrida. Não entendo porquê, né? É um tiro no próprio pé, mas enfim. Então eu vou deixar aqui os vídeos, se você quiser assistir, está aqui no primeiro link na descrição, tá bom? Aqui é o momento do toque. Vou colocar um pedacinho só. Ah, não vai dar aqui. Momento do toque, então, quando o Verstappen fechou a porta e o Lando teve que tirar e acabou chocando, então, as rodas, os pneus ali, acabou furando o pneu do Max e o pneu também do Lando, o Lando tendo mais avarias no seu carro. Aqui o momento da ultrapassagem mal sucedida do Lando Norris, ele já tinha passado o Max antes, né, como eu falei antes, só que teve que devolver a posição porque ele passou por fora, né? Por fora assim não vale, Lando! Aqui uma imagem também do bicho feio na Alpine, cada vez mais pegando fogo, hein? É briga de espadas dentro da Alpine. E continuando por aqui, analisando e resumindo essa questão do Max Verstappen e também do Lando Norris, que foi a parte interessante da corrida, foi mais ou menos assim, né? Max tinha uma vantagem enorme sobre o Lando e nos boxes o pneu traseiro esquerdo da Red Bull deu trabalho. E a diferença caiu para casa dos brigáveis 3 segundos, entre aspas, né? O Norris tinha um carro mais rápido depois do último pit, devido ao jogo de pneus médios novos que calçou e a RBR ter colocado um jogo de pneus médios usados. Fora isso, sabemos que as McLarens costumam render mais no fim das corridas, estando inclusive muitas vezes em posição de igualdade de condição de corrida, né, quando os carros estão mais leves. Norris então tentou ultrapassagem diversas vezes para cima do Max, que foi se defendendo como podia. O Norris inclusive já estava avisado por ter usado os limites de pista várias vezes, e poderia ter sido punido a qualquer momento. A última, inclusive, durante uma investida por fora, onde o Max espalhou para se defender. No choque em questão, em uma tentativa mais forte e certeira do Lando, o Max espalhou ainda mais, e ambos se tocaram, e desse toque resultou em um pneu furado para cada um dos pilotos. Com o pneu soltando da roda da McLaren, esta sofreu danos severos na estrutura e não pôde voltar para a corrida, sendo Lando o mais prejudicado. Já Max trocou o pneu e voltou e acabou em sexto. Após sofrer uma punição de 10 segundos, ele chamou de ridícula, apesar de ser explícita a sua culpa. Sexto ou quinto? Deixa eu verificar aqui a informação correta. Quinto sim, quinta posição foi a posição que chegou então o Max Verstappen. Para fechar aqui o vídeo, antes de trazer a classificação do campeonato de construtores e pilotos, algumas atualizações pós-corrida. Olha só, é óbvio que as mensagens de rádio vinda da equipe são sempre, ou pelo menos deveriam ser sempre, em momentos de reta ou de pouca pressão, né? Mas às vezes pode escapar algo diferente. O George Russell foi o beneficiado pelo dramático acidente de Lando Norris e Max Verstappen no GP da Áustria, entrando para conquistar a vitória da corrida. Mas de acordo com o chefe da equipe, o Toto Wolff, uma mensagem de rádio inoportuna e emocional para Russell quase desfez todo o trabalho duro do britânico. O Toto disse, abre aspas, vou ter vergonha para sempre disso, porque você olha para onde você manda mensagem para o piloto, você não faz isso em frenagem ou em curvas de alta velocidade, mas eu não olhei no GPS para ver onde ele estava, né? Só vi esses dois se tirando, se referindo a Max e a Lando, né? E a gente antecipou, e aí eu apertei o botão e disse, podemos ganhar isso, eu poderia tê-lo tirado com essa mensagem, imagine, se referindo a ter o atrapalhado, né? Estou emocionado, gosto de nos fazermos bem, e gosto de ver Lewis Hamilton e George indo bem. Fiquei empolgado com aquela situação e acho que foi isso que o George disse depois. Mas falando sério, foi constrangedor, fecha aspas, palavras do Wolff. Para ver que a emoção, né, sempre está presente, até dessas pessoas bastante acostumadas com a emoção. Também o Christian Horner classificou a punição do Verstappen como dura. É o que eu falei antes, né? Eles são doutrinados a sempre defender o seu, né? Ele disse isso ao dar sua opinião sobre a colisão frustrante com Norris. Abre aspas, você tem pilotos duros e Lando tirou os cotovelos. Já houve contato antes com eles e no final custou a ambos.
Ele pegou um furo, pegou o pênalti, achei que a penalidade foi dura, mas isso é corrida às vezes. E é frustrante, particularmente aqui nessa corrida, mas é assim que as corridas acontecem às vezes. Tivemos uma vitória incrível ontem, estávamos controlando bem a corrida, mas isso é Fórmula 1, fecha aspas, disse Christian Horner. E o mundo inteiro sabe quem é o responsável. Stella avalia o confronto Verstappen-Norris na Áustria ao fazer comparação de 2021. Olha só, pegando fogo, hein? O chefe da equipe da McLaren, Andrea Stella, atacou o Max Verstappen e a Red Bull após o acidente entre o piloto holandês e Lando Norris da McLaren no GP da Áustria, né, que viu Norris ser eliminado da corrida. Abre aspas. Toda a população do mundo sabe quem é o responsável, exceto um grupo de pessoas, disse ele, olha só. Mas o problema por trás disso é que se você não abordar essas coisas honestamente, isso voltará. Eles voltaram hoje, porque não foram abordados adequadamente no passado, quando houve algumas lutas com Lewis que precisam ser punidas de forma mais dura. Ou precisavam, né? Assim você aprende a correr de uma certa maneira que é justa e quadrada, fecha aspas. Questionado se estava se referindo especificamente à batalha de Verstappen e Hamilton no GP do Brasil de 2021, Stella respondeu: há muitos episódios, o fato é que temos tanto respeito pela Red Bull, tanto respeito por Max, eles não precisam fazer isso, essa é uma forma de quase comprometer sua reputação. Por que você faria isso? Os comissários descobriram que Max era totalmente culpado nesse episódio, então não se trata de correr a maneira de um piloto, disse o Stella, né, quando questionado se Norris simplesmente havia falhado no estilo de corrida de Verstappen. E ele falou, abre aspas, trata-se de correr dentro do regulamento, e os regulamentos devem ser cumpridos de uma forma que seja eficaz, porque quando um carro está fora de uma corrida, como consequência desse acidente, a punição precisa ser proporcional ao resultado, disse ele. Aqui sem dúvida ele tem razão disso, né? Porque os comissários atualmente são instruídos a não considerar as consequências. Então, uma mudança nisso seria interessante sim, né? Nesse caso, o Lando foi o mais prejudicado por abandonar, enquanto é o vice-líder do campeonato e o Max é o líder. É que nesses casos o Max podia premeditar isso aí, né? Ah, eu sou o líder, ele é segundo. Se nós sairmos fora da corrida, eu serei beneficiado, né? Claro que ele não podia prever que o carro dele ia voltar, e do Lando não, né? Mas acho muito correto isso de punir com relação às consequências. Comenta aí qual é a sua opinião nesse sentido. Vai ser interessante saber a sua opinião. E para fechar também, olha só, com relação aos dois protagonistas, o que eles disseram, Lando Norris e Max Verstappen opinaram sobre sua dramática colisão no final da corrida enquanto lutavam pela liderança do GP da Áustria, com um Norris insatisfeito, sugerindo que cabe a Verstappen abordá-lo em termos de discutir o incidente. Lembrando que os dois são amigos, né? Amigo até ali, né? Norris não conseguiu esconder a sua decepção ao explicar, abre aspas, achei que era uma boa corrida até então, claramente um pouco com o pé atrás em termos de ritmo geral em comparação com o Max. O primeiro e o segundo stint eles sempre se afastavam um pouco, mas eles pareciam cometer muito mais erros do que nós. Eles erraram no pit stop, o que é raro deles, mas claramente um pouco de pressão do lado deles e eles começaram a escorregar um pouco, mas senti que fiz uma boa corrida. Eu me mantive na luta o tempo todo. Foi fácil cometer erros, mas difícil de pilotar por causa das condições do vento e coisas assim. Eu só me sinto decepcionado, muitos danos no carro, o carro está completamente destruído agora, então é uma pena, eu não sei. Você quer continuar pilotando? E se eu voltasse aos boxes de uma maneira melhor, provavelmente poderia ter saído e conseguido alguns pontos, mas o carro estava muito quebrado. Não sei o que devo dizer. Fiz tudo o que pude, dei uma batalha justa, respeitosa, no limite, mas não foi isso que recebi em troca. Olha só, hein? E tá certo ele, certíssimo, né? Norris e Verstappen são conhecidos por compartilharem uma boa relação fora das pistas, mas quando questionado se o incidente é algo sobre o qual os dois falariam, Norris colocou a culpa firmemente na porta do seu rival. Ele disse, não cabe a mim dizer, é ele que tem que dizer alguma coisa, eu não fiz nada errado. Ele era o único errado, então ele é quem deveria dizer algo, não eu, palavras do Lando. E Verstappen, por sua vez, também deu sua opinião sobre o que aconteceu e afirmou que precisaria rever a colisão novamente na TV, né? Abre aspas, é claro que é altamente lamentável, coisas que você não quer que aconteça. É tão simples quanto isso. Claro que vou olhar para trás, porque nesse momento é fácil dizer coisas. Acho que é melhor olhar para trás para ver as imagens do que exatamente deu errado, porque foi
um pouco, eu diria, um ângulo estranho, que tocamos, algo que foi muito estranho. Também para nós dois, que tivemos um furo com ele, foi muito ruim. Mas também fizemos tantas coisas erradas ao longo da corrida que nos colocamos em uma posição como essa. Então também houve coisas que temos que melhorar. Claro que vamos falar sobre isso, né? Falar com o Norris, ele quis dizer, né? No momento acho que não é o ponto certo. É melhor deixar as coisas esfriarem. Acho que idealmente. Mas além disso, estou mais irritado também com o desempenho da corrida, os erros que cometemos, que normalmente não cometemos, palavras do Max Verstappen. Não concordo com ele diz que são coisas que não devem acontecer, tipo, que tem que ir tudo tranquilo, não pode ter briga, não pode ter disputa. Max Verstappen, é bom andar na frente, sem concorrência, né? É bom, eu sei que é bom, mas não tem graça para nós que estamos assistindo. E para fechar aqui o vídeo, vamos trazer então a classificação atualizada do campeonato. Começando aqui com a classificação dos construtores. Red Bull é líder, 355 pontos. Ferrari é a segunda, 291. McLaren em terceira com 268. Depois Mercedes com 196 em quarto. E segue Aston Martin, RB, Haas, Renault, Williams e também a Sauber. Classificação dos pilotos, Max Verstappen segue líder, 237, a vantagem é longa, é grande, né? Lando Norris é segundo, 156, infelizmente foi destruído qualquer chance de briga aí, de uma pequena aproximação, né? Charles Leclerc é o terceiro com a Ferrari, 150, Carlos Sainz é o quarto com a Ferrari, 135, e o decepcionante Sérgio Pérez é quinto com 118. Depois Piastri, Russell, Hamilton, Alonso, Tsunoda, Stroll, Hülkenberg, Ricardo, e assim vai, né? Todos os pilotos da Fórmula 1 2024. Sério que você chegou até aqui no fim do vídeo? Deve ter gostado então, né? Deixa o like, compartilha com os amigos, assim o grupo cresce e traz mais e mais conteúdo para você. Estamos sempre pesquisando para trazer muita informação com credibilidade e qualidade aqui. Se puder e quiser, nosso Pix também está na tela, você pode doar qualquer valor nessa causa, na divulgação desses esportes menos favorecidos da grande mídia, qualquer valor é bem-vindo. Deixe seu comentário também junto com o Pix, sua opinião aí que eu falo de você no próximo vídeo. Não esquece também de acessar nosso site, lá tem muitas notícias que não aparecem aqui no YouTube, também sobre outras categorias, como o mundo das lutas e motociclismo. É o informatudo.com.br/esportes. Valeu, obrigado e até a próxima. E não esqueça, vai pilotar? Coloca sempre a proteção e acelera mundo. A emoção do esporte é o que nos move. Valeu, abraço e até a próxima.